Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro. E aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Tema de hoje, ansiedade. Você sabe que praticamente 30 milhões de pessoas no Brasil são acometidos de ansiedade. Aliás, medicamento para ansiedade é um dos mais vendidos atualmente. Então hoje a gente vai aprender a fazer Ho'oponopono para ansiedade e, claro, algumas ferramentas a mais que possam contribuir para que eu entenda por que eu estou ansioso, a origem do processo e como melhorar tudo isso. Antes, convido você, tá vendo aqui a comunidade e o número do WhatsApp? Entra lá, recebe gratuitamente uma mensagem por dia, uma só, leve. Você tem uma comunidade, ninguém se conversa, é uma comunidade privativa. Você entra e recebe na comunidade um áudio por dia, de segunda a sexta-feira, e isso nós fazemos há mais de 12 anos. Bem simples, prático, 30 mil participando, e a gente vai aprendendo, melhorando nossa vida, nos entendendo, porque é a base do autoconhecimento também. Ho'oponopono não é só uma prática, Ho'oponopono é se conhecer, é conhecer o mundo em que vivemos, entender as regras, inclusive nós estamos falando sobre regras da vida, as regras internas nossas, baseadas no Ho'oponopono, e as regras da vida em si, do universo. Como que eu posso me alinhar tudo isso? Porque quando eu desalinho, cria caos, cria sofrimento. Muito bem, falar de ansiedade. Vamos falar sobre o Ho'oponopono. Primeira coisa, você sabe como pratica o Ho'oponopono. Se não sabe, tem vídeos explicativos. Então, Paulo, não sei, gostaria de saber, assim, de forma bem rápida. Entra no WhatsApp, fala que você quer o vídeo a bula. A gente manda 2 vídeos, você aprende assim, é rápido. Você vai fazer Ho'oponopono, 15 minutinhos, maneira bem simples, passo a passo, entender o que está fazendo. Não adianta nada, né? Eu começar Ho'oponopono, mas não estou entendendo o que eu estou fazendo. Por que eu falo isso? Por que eu faço isso? Por que eu tenho que respirar? Então você tem lá todas essas informações detalhadas. Tem dúvida? Só mandar lá a pergunta no WhatsApp. No mesmo dia a gente responde para você. Bem simples. Muito bem. Como que eu faço a petição? O pedido. Primeiro você sabe que a respiração faz parte do processo lá do Ho'oponopono. Então respira, porque só o fato de respirar tranquilamente, relaxadamente, isso já vai influenciar no processo de eliminação da ansiedade. Cérebro bem oxigenado, bem tranquilo, harmonizado, ansiedade não entra. Então vamos lá. Primeira coisa, Deus, limpa em mim todas as raízes da ansiedade. Deus, limpa em mim todas as raízes da ansiedade. Simples, fácil de entender, vou fazer lá no meu Ho'oponopono. Então, estou solicitando a divindade para limpar as raízes. Ou posso usar a palavra causas. Porque tudo que a gente tem ansiedade, tudo que a gente tem medo, tudo que a gente tem tristeza, tudo que a gente tem insegurança, tudo tem uma raiz, uma origem. Tudo na vida. Estou triste, tem um motivo. É a raiz. Estou alegre, é uma raiz. Expressão do nosso rosto, do nosso corpo, muitas vezes identifica o tipo de emoção. A pessoa está, sabe, naquela vibração gostosa, sorrindo, está feliz. Tem uma raiz, ela não está feliz do nada. Concorda? Então, na questão da ansiedade é a mesma coisa. Tem uma raiz lá e eu preciso trabalhar essa raiz. Primeiro, eu preciso descobrir a raiz. Porque se eu não sei por que eu estou ansioso, nada pode ser feito. Primeira coisa, eu descobri o que eu preciso entender a respeito lá da origem, da raiz da questão. Então, eu tenho uma aluna que chegou para mim, pediu, dá para fazer Ho'oponopono? Dá, vamos fazer Ho'oponopono para ansiedade. E geralmente eu faço algumas perguntas anexadas a isso, para que ela mesma, possa, através da sua autoavaliação, descobrir a raiz. Isso facilita, porque na maioria dos casos, nós temos um processo chamado inconsciência. Ou seja, não estamos conscientes de que a raiz está lá. E se eu vejo a raiz, eu vejo a solução. Para tudo é assim. Então, veio a origem, vejo a solução.
O que eu preciso fazer? Primeira coisa, fiz uma série de perguntas para ela. Essas perguntas deu um clique para descobrir de onde vem essa ansiedade que ela está sentindo, que inclusive tem vários sinais. Respiração, aquele desespero, às vezes tem até uma sensação de desmaio, às vezes eu fico tão apreensiva porque muitas vezes a ansiedade não vem sozinha. Vem com incerteza, vem com insegurança. Porque nós estamos falando de um movimento nosso do cérebro que ele está indo para o futuro. Ele está vendo uma ameaça onde não tem. Ele está vendo um elefante, um rinoceronte branco, cinza na frente dele, mas não tem, tem uma formiga. Por quê? Porque ele está projetando. Eu vou explicar isso para você. Veja bem, perguntei para ela. Primeira coisa, vamos descobrir se você está com ansiedade em que área da tua vida. Será que é o trabalho? Então, eu vou fazer essa pergunta para você e você vai tentar identificar. Será que a ansiedade vem do meu trabalho? Será que estou sendo muito pressionada no trabalho? Porque às vezes a gente não sabe lidar com a pressão. Ansiedade é tudo que eu não sei lidar. Põe na cabeça isso. Eu não sei lidar com isso. Eu tenho ansiedade. Anota o que eu estou te falando, porque essa é a explicação melhor que você vai ter. Tá? Quem não sabe lidar com isso? Nosso cérebro. Ele não está equipado para lidar com aquela situação. Então, tem lá uma questão no seu trabalho. Você está conseguindo lidar? Não, Dr. Paulo, estou me pressionando, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então você está sendo acometida por uma tensão, por um estresse grande e está promovendo a ansiedade. Se eu tirar férias hoje, acabou a ansiedade. Então eu preciso aprender a lidar para isso, me organizar, N fatores. Aí é uma questão muito pessoal. Segundo, será que não é na escola? Eu estudo, Dr. Paulo, tem prova, eu tenho que entrar no vestibular, estão me cobrando, e são várias coisas ao mesmo tempo, eu trabalho, eu tenho que estudar. Então já juntou tudo aquela cobrança, e não só a cobrança externa que eu estou falando. Às vezes a gente tem ansiedade porque tem uma cobrança interna nossa. Tem que dar certo, eu me cobro. Ficou claro? Então não é só a cobrança externa, a cobrança da sociedade, às vezes a cobrança é minha. Então pode ser na escola, pode ser no relacionamento. Relacionamento tinha que ser desse jeito. Não está sendo assim. Porque a maioria das vezes, quando a gente é jovem, a gente não tem maturidade no relacionamento. A gente entra no relacionamento, é tudo novo, vou aprender ainda. E é claro, nem tudo sai do jeito que eu gostaria que saísse. Como que eu gostaria que saísse? Eu gostaria que saísse tudo meio Walt Disney. Nós somos ensinados Walt Disney. Ou seja, tudo fantasia. E aí quando você encara a realidade, nada é igual. A gente está nesse mundo regado por tanta ilusão, por tanta ilusão, que tudo isso nos faz mal. De como eu coloco as coisas na cabeça e como é a realidade. É o choque, a ansiedade. E aí eu não consigo lidar com isso. Então, é relacionamento? Dr. Paulo, eu estou num relacionamento novo e não está dando certo, a gente está discutindo. Não tem problema. A primeira pessoa que você encontrou na vida não é a pessoa que você vai ficar pro resto da vida. Você está experimentando a relação. Com calma, com tranquilidade, você tem escolha. Quando a gente é jovem, a gente acha que não tem escolha. Essa que é a verdade. É a primeira, acabou. Não! São experiências que nós temos. Será que eu estou com ansiedade por causa da família? Às vezes sim. Às vezes a família é tumultuada. Às vezes a família não está te dando atenção. Às vezes a família não está participando com você, não te dá uma estrutura emocional. Às vezes a família não te dá um equilíbrio. Às vezes os próprios pais, eles estão em desequilíbrio. Em geral, muito da ansiedade vem da estrutura familiar. Você não tem apoio, não tem estímulo, às vezes tem crítica, não tem aquele momento de sentar com paz, tranquilidade, conversar, como foi seu dia, o que você fez hoje, principalmente para os mais jovens, né? E eu não tive isso, mas eu fiz isso com meus filhos. Como foi o dia? Como foi a escola? Como foi aquilo? Aconteceu alguma coisa diferente? Você tem que conversar, sabe? A família, e nós falamos isso em um vídeo anterior sobre relacionamentos, a família tem essa importância, porque senão não funciona, a família fica disfuncional. Então eu perguntei para ela, da onde vem esse estresse todo, essa ansiedade? E ela me confidenciou, né? Bom, vem do relacionamento. Então já descobri uma origem. E é lá que eu tenho que trabalhar.
Já sei que lá eu preciso trabalhar. E preciso tomar cuidado daquela área não contaminar as outras. Eu já vi gente perder emprego. Eu já vi gente, por exemplo, não passar no vestibular porque uma área está afetando a outra. Eu sei que é difícil a gente destacar as áreas, sabe? E tentar isolar para não criar essa contaminação. Mas a gente vai precisar aprender a fazer isso. Fiz outra pergunta para ela. Você tem sentido dificuldade de dormir? Sabe aquela noite que você fica meio inquieta, você fica pensando negativamente, ruminando? A gente é meio vaca, né? A gente rumina as coisas, né? Mastiga, mastiga, vomita. Mastiga, mastiga, vomita. Mastiga, mastiga, vomita. É exatamente isso. Fica aquele pensamento torturante, né? Não durmo bem. Se eu não durmo bem, eu não me refaço. Minha energia fica em baixa. Já acordo desanimado. E aí o que acontece? Ansiedade. Não tem um momento de tranquilidade. Ansiedade é quando você não tem paz, não tem harmonia, mas não só externamente. Não só no externo, no interno também. Aqui dentro de você, sabe, você está ruminando. Então a questão é, vamos resolver. Vamos solucionar. Vamos buscar a melhor saída. Vamos compreender o que está acontecendo. Aí eu busco a solução e essa ruminação diminui. Pensamento negativo, porque às vezes eu penso tudo negativo. Aliás, eu penso de uma forma tão preocupante que as coisas nem aconteceram, nem vão ser desse jeito, mas eu estou lá confabulando milhares e milhares de possibilidades que não existe. Eu perco meu tempo para isso. Terceiro, de tanto eu ficar pensando, eu fico tenso. E aí eu tenho dor no corpo. E eu perguntei para ela, você tem dor no corpo? Doutor Paulo, tem dor no corpo inteiro. Tem gente que, por exemplo, tem fibromialgia. Uma das causas é justamente essa hipertensão no corpo, nos músculos. Eles ficam aparentemente dolorosos. Por quê? Porque eu estou acumulando, estou reprimindo, não estou nem conversando com ninguém, soltando, estou guardando toda aquela tensão. E aí eu tenho o quê? Fibromialgia até. E a gente sabe que fibromialgia tem muita coisa relacionada com relacionamentos. Seja de família, seja de relacionamento amoroso, no trabalho e assim por diante. E ela falou, doutor Paulo, tá me doendo tudo. Quarto, então já aproveitei e falei assim, bom, a gente já sabe que o problema é uma relação pessoal. Tá? Então, você tem se sentido irritado, impaciente, até com as pessoas do seu lado por causa disso? Tenho. Esse é o cuidado. Porque a ansiedade sai daquele campo lá do relacionamento e aí eu fico mal-humorado, eu fico irritado. Desconto em quem não preciso descontar. Por exemplo, pai e mãe estão brigando. Em quem que eles vão descontar? Nos filhos. Isso é tradicional. Então, meu pai está descontando em mim. Minha mãe briga comigo toda hora. Por quê? Porque ela está insatisfeita com a vida dela. E aí a gente, por natureza, isso é comum. A gente desconta nos outros. Tem um humor horrível. Extremamente negativo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque humor negativo, pensamento negativo, emoções negativas, ações negativas. É uma escada, né? É um dominó. Você bateu aqui, vai tudo. Então eu preciso melhorar meu humor, preciso fazer coisas que me dêem um pouco mais de prazer, sabe? Que tire um pouco daquela tensão. Isso é necessário. Quinta pergunta, eu falei para ela, você tem dificuldade de se concentrar? Tenho, doutor Paulo, isso está atrapalhando o meu trabalho. No caso, ela era contadora. Contadora gere muito com números, né? Mas poderia ser outra área de trabalho. E aí o que acontece? Se é uma outra área de trabalho onde uma responsabilidade é muito maior, principalmente ligada à vida de pessoas, por exemplo, eu sou enfermeira. Você perdeu a concentração, tem dificuldade de se concentrar, está fazendo um medicamento, de repente pode fazer alguma coisa errada. Então você está trazendo de uma área para cá, tem que resolver essa ansiedade. Tem que se libertar disso. Vamos resolver. Entendeu? Você já sabe a origem, vamos resolver. Se eu não sei a origem, preciso procurar. Ficou claro? Muito bem. Aí eu falei assim para ela, essa situação que é estressante, você tem conseguido lidar com ela? Não, doutor Paulo, não tem conseguido encontrar solução. E aqui que reside a gente dizer adeus para a ansiedade. Encontrar a solução para aquilo que a gente vive. Eu sentei com ela e nós fomos conversar sobre relacionamento. Poderia conversar, em outro caso, sobre trabalho, sobre a profissão da pessoa, sobre dinheiro. A falta de dinheiro dá uma ansiedade, você nem imagina. Porque você acredita que tudo se torna uma ameaça na tua vida. É como se a falta de dinheiro fizesse eu pensar assim, eu vou morar no meio da rua.
E aí toda aquela grade de insegurança, incerteza vem e você precisa de um apoio. E aí você precisa respirar. Você não tem clareza mais na ansiedade. Você não consegue encontrar solução. Então, para ela ficou muito claro que estava estressando muito aquela experiência e ela não sabia lidar com aquilo. Então a gente teve que aprender a lidar e consertar aquilo lá. Entendeu? Isso é importante, a gente consertar. Tem gente que joga debaixo do pano e aí a ansiedade aumenta. Bom, aí eu falei assim para ela, você sempre está preocupada, né? Você sempre está apreensiva. Sim, eu não sei se vai acabar o relacionamento, se não vai. Depende de mim? Não sei. Eu falei, não, depende de você. Relacionamento são duas pessoas, você e outro. Depende uma parte de você. Então, vamos lá, faz dar certo. Senta com a pessoa, sem criticar. E eu dei um passo a passo para melhorar o relacionamento. No profissional, eu falaria a mesma coisa. Senta, calma, se organiza. Vamos melhorar o uso do seu tempo, melhorar o sistema de trabalho. Tem muita cobrança. Então a gente começa, sabe, a buscar solução. É isso aí. E no final, eu falei assim para ela assim, ó, você está sobrecarregada, você está irritada, está mal-humorada, está triste, está com aquela sensação de que as coisas não vão acabar bem, está preocupada, está ruminando. Olha, tudo isso é causador de ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer? Relaxar. Faz o Ho'oponopono. Respira tranquilamente. E vamos resolver o que tem que resolver. Quando eu vou em busca da solução, vou tentar resolver aquilo lá, eu já começo a me sentir melhor, porque eu começo a ver aquilo que a gente chama de luz no final do túnel. Sabe quando você está na ansiedade, você não vê uma luz. Não vê. E a maioria de nós, eu vou falar uma coisa para você. Já aconteceu isso comigo também. Eu sou humano como qualquer outra pessoa. Já passei por ansiedade, forte ansiedade, de você olhar para frente e falar assim, meu Deus, o que pode acontecer? É você olhar para a ameaça, né? E de repente aquilo te promove todo esse circuito de emoção. Então, o que você começa a ver? Você não vê luz no final do túnel. Você vê tudo negativo. De repente você senta e conversa com alguém e aquela pessoa te dá uma perspectiva. Alguma coisa que você não tinha pensado. Por que você não tinha pensado, Dr. Paulo? Porque eu não tinha pensado, eu estou na ansiedade. Eu estou no pior, eu não estou no melhor. A ansiedade, ela nevoa, fica um monte de névoa aqui. A ansiedade te desconcentra, você não consegue encontrar o caminho. Então você não vê luz nenhuma. É uma venda no teu olho. E é exatamente o tipo de padrão que desorganiza o cérebro. Ansiedade, é o tipo do cérebro. Teu cérebro, ele descoordenou, ele desorganizou, ele não está mais claro, ele não está na solução, ele está no problema, imerso no problema, não na solução. E aí a gente fica nesse estado. E aí quando você conversa com alguém, pode ser um terapeuta, um psicólogo, um amigo, alguém que já passou por isso e te dá uma luz, um clique, você tem saída, tem solução. Posso seguir por aqui. Quanta gente não chega no WhatsApp, Paulo, estou passando por isso. Vou te explicar. É assim, 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 assim. Encaixa na tua realidade. Por que eu falo que encaixa na tua realidade? Porque, veja bem, eu orientar a pessoa para alguma coisa, eu preciso saber se na vida dela, na realidade que ela vive, aquilo que eu estou falando encaixa. Às vezes não encaixa. Então, encaixou? Doutor Paulo, me deu assim uma abertura, mas foi uma coisa simples. Mas ela estava no estado que ela não conseguia fazer o simples. A luz no final do túnel. Entendeu? Então, despertou dentro dela. Na verdade não é a luz no final do túnel, né? A gente usa uma expressão. Na verdade, ela despertou a clareza, a consciência, a luz. E quando eu faço o Ho'oponopono, essa é a intenção. O Ho'oponopono tem essa característica para a ansiedade. Despertar a luz, desbloquear, limpar todos aqueles agregados negativos, aqueles pensamentos negativos que estão piorando a situação, trazer à luz a evidência clara de que aqui é meu caminho. E é claro, tenho que aceitar algumas coisas, eu vou ter que aceitar algumas coisas. Eu vou ter que entender algumas coisas. Eu vou ter que compreender, a lição está aí dentro, eu tenho que extrair. Então,
Uma coisa interessante que geralmente a ansiedade, ela cria um choque dentro da gente quando as coisas geralmente é do jeito que eu gostaria que fosse. Eu crio a expectativa e não são. Então, quanto menos ilusão eu tenho, melhor. Quanto mais eu me desiludir, melhor. Por quê? Porque o sofrimento é menor do que eu ficar iludido com alguma coisa. Ficou claro? E assim eu aprendo a lidar com aquilo. A palavra-chave da vida é aprender a lidar. Eu sei, claro, né? A vida a gente tem que celebrar, a gente tem que usufruir, aproveitar os melhores momentos, mas a gente vai ter que lidar com as situações que chegam para nós. Por quê? Porque tem uma regra na vida. A vida é um pacote. O pacotinho não tem só coisas assim maravilhosas. Não é só o maravilhoso que vai acontecer na nossa vida. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. Nosso cérebro, ele divide essas coisas. Para a vida é assim, ó, é tudo uma coisa só. Para nós tem essa divisão. As boas eu aproveito e as ruins, se eu souber lidar com elas, passa. Se eu não souber lidar, sofro. Por isso que eu tenho que aprender. Ficou claro para você? Então conversei com ela, nós aprendemos sobre relacionamento, tomamos as devidas... o que precisava ser feito, né? As decisões, as escolhas certas. E fluiu para ela. Deu tudo certo, melhorou. Tem pessoas que às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que são difíceis, mas eu vou ter que lidar com consequências. Às vezes lidar com as consequências é a complicação que causa ansiedade também. Tive algumas decisões, vem as consequências. Lidar com isso para mim é difícil. Por isso que eu sempre falo, nós temos lá o nosso curso Decisões Conscientes. Decisões Conscientes é assim, quando você tem uma decisão, são 12 aulas. Uma delas eu falo, quando você tem uma decisão, você escreve lá, prós e contras. O prós é o bonitinho da vida. A gente sabe. Eu sei, você sabe, a gente queria só o pró. Eu gostaria de só ter o pró. Mas a gente tem os contras. O que é o contra? É alguma coisa que eu vou ter que lidar, que, sabe, eu não estou às vezes preparado para aquilo. Então eu falo para a pessoa, anota os prós e contras. Vai tomar a decisão. Vou. Tem contras? Tem. Você está preparado para o contra? Não. Então peraí. Então espera aí. Então se prepara. Porque senão vai te dar ansiedade. Então ela vê lá os contras e fala, então vou me preparar para isso daqui. Por exemplo, tinha uma jovem, se separou, ela queria separar agora do marido. É um problema de infidelidade. Eu até concordo, vamos separar agora, mas espera aí. Ela não tinha um emprego. Ela não tinha um apoio financeiro. Ela não tinha uma estabilidade, uma liberdade financeira. Mas vem aquela ânsia emocional, quero separar. E ela quase que entra. Prós e contras, decisão consciente. Não, deixa eu fazer aqui primeiro a minha liberdade financeira. O meu equilíbrio financeiro. Depois, quando eu faço, aí eu posso tomar as decisões que eu quiser. Sem isso, como que eu vou fazer? Eu vou entrar no buraco que vai me dar muita ansiedade. Então, às vezes é melhor eu ter cautela, me programar, planejar para fazer. É o que a maioria não faz. Nós falamos no vídeo anterior, inclusive sobre prosperidade. A gente vê tudo a curto prazo. Eu quero, agora já. E você tem que olhar para meio prazo, para longo prazo. Deu para entender? Se não vem ansiedade. Então é o estilo do teu cérebro que te leva a isso. Aquelas pessoas que querem tudo para agora, tudo do meu jeito, ansiedade. Ficou claro para você? Então, eu espero que esse vídeo, seja esclarecedor, te auxilie e te enriqueça para você buscar o melhor caminho. Então, segue as dicas, Ho'oponopono, buscar origem, buscar solução. É isso aí. Eu agradeço a tua presença aqui no canal. Encontro você lá na nossa comunidade. E claro, aloha! Te encontro no próximo vídeo. Até lá!